Os campos de Bagé já eram habitados por volta de 1790, antes mesmo da fundação da cidade, em 1811, pelo nobre lisboeta Dom Diogo de Souza. E nós éramos, então, dessa família, né, dessas famílias de açorianos. Então, eu acho que ao contar essa história da nossa família, eu acho que ele acabou plantando aquela semente de olhar para a estância, não somente como um negócio produtivo, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas com aquele olhar de pertencimento da gente no campo. E esse vinho é o resultado aromático e de sabores do que o bioma pampa pode oferecer, do que um bioma pampa conservado pode oferecer. Certo. Quando a gente não mascara e não utiliza produtos que interferem no aroma, o vinho ele sai com esse potencial da terra. Você traz um terroir, vamos dizer assim, cultural, da pessoa a cavalo, do gaúcho a cavalo, da pessoa de boina, de bombacha, e que pode estar se perdendo em diversas expressões econômicas. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa e Sabor aqui direto do Gabana. Essa parrilla maravilhosa, o fogo já está a 1000 ali, carne no jeito. Nós vamos falar hoje, eu estou com a camisa vinho aqui, porque o assunto vai ser vinícola, vai ser vinho e, acima de tudo, vai ser uma história muito bonita aqui do nosso Rio Grande do Sul, uma história muito bonita dessa família, até porque gera rótulos de vinhos especiais. Nós estaremos falando hoje sobre a Estância Paraíso Vinícola Boutique, daqui a pouquinho com a Vitória Mércio e também com seu irmão Tomás Mércio. Mas antes a gente quer agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, Grupo ASM, 71 anos, qualidade começa com A. Conheça um pouco mais do Grupo ASM, aí a descrição está embaixo, as redes sociais. Também conosco a Argos Investimentos Rurais, também a descrição já está embaixo. Também conosco a Sicredi Liberdade, que está presente não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados do Brasil. Você já conhece o sistema cooperativo? Não conhece ainda? Então entre lá nas redes sociais da Sicredi Liberdade e veja como você pode prosperar. Também conosco a Flow Filmes, né, que é responsável por toda a produção de vídeo aqui do nosso programa, e a Darwin Comunicação e Marketing, que é a responsável pelo programa Conversa e Sabor. Nossos parceiros, Ponto da Carne, daqui a pouco mais a gente estará servindo os nossos convidados aqui com uma carne pra lá de especial. São vários frigoríficos, várias marcas que a Ponto da Carne trabalha. Se você ainda não conhece, vá lá na Ponto da Carne e confira de perto o que a gente fala aqui para você. E as bebidas hoje, por conta então da vinícola, né, da Estância Paraíso Vinícola Boutique aqui com rótulos especiais pra gente, tá certo? Eu quero fazer um pedido muito especial para você que está ligado conosco aí. Inscreva-se no canal. O YouTube funciona assim, com inscrição. Dê o seu like se você gostou do programa. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho, porque qualquer informação no YouTube do programa Conversa e Sabor, você estará recebendo. Então é simples, né? Participe com a gente, porque a sua participação é fundamental. Nós trabalhamos para levar conteúdos importantes para você e a sua participação conosco só vai nos ajudar a crescer cada vez mais, ok? Estamos juntos nessa, então? Confio em vocês e aguardo aí. Inscreva-se no canal. Bom, aqui conosco, Vitória Mércio e Tomás Mércio, dois irmãos, dois jovens, para mim jovens, né? Dois jovens, hoje, conforme eu já falei, estou com uma camisa vinho aqui em homenagem a vocês, porque o assunto é para lá de especial e principalmente sobre história. Vitória, colega, jornalista, seja bem-vinda aqui no Conversa Sabor. Obrigada, Duda, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui para contar essa história aí de Bagé e da Estância. Que legal. Tomás, engenheiro agrônomo, irmão da Vitória, irmão mais novo, né? A Vitória é muito mandona ou não? Mais ou menos, aquela coisa de irmã mais velha. Às vezes, dependendo da situação. Não lá na produção, né? Mandona como irmã apenas. Não, né? Também, mas eu acho que a gente consegue respeitar cada um na sua área de trabalho e atuação dentro da vinícola e da empresa como um todo. Mas, primeiramente, obrigado pelo convite da gente estar aqui, poder contar um pouco da nossa história, do nosso trabalho e que possa servir de inspiração para muitos outros jovens também. Obrigado pelo jovem. Que possa servir de inspiração para muitos outros jovens também entrarem nesse rumo de sucessão compartilhada, de estar no negócio como família, que eu acho que é um caminho que pode nos levar longe hoje em dia.
Tomás e Vitória, para quem acompanha os nossos programas, a gente tem falado muito em business, né? Porque a gente acredita, negócios, porque a gente acredita que o mundo é movido por negócios, a importância de termos redes de contatos, né? E, acima de tudo, falarmos em gestão, que eu acho que hoje é a ferramenta principal para o sucesso. E nós temos uma preocupação muito grande em falarmos sobre sucessão familiar de sucesso. E 99,99%, quando a gente fala de trabalhar agregado, de trabalhar com compartilhamento, indiscutivelmente a tendência de sucesso hoje no mundo que nós vivemos tem sido muito maior. Então a gente quer sempre dar um foco também, além de que falarmos das potencialidades da nossa região. O vinho é uma delas. Vocês adentraram neste mundo maravilhoso, um mundo de sabor, um mundo rico, um mundo de experiências, um mundo de saúde. Enfim, se a gente for ficar enumerando aqui, faltará tempo para a gente falar de quanto é importante o vinho na vida das pessoas, né? Isso é bíblico, né? Quando a gente fala em vinho, é bíblico. Tanto é que Jesus Cristo ele não transformou o vinho em água, ele transformou água em vinho, né? Representando toda a alegria. Então, hoje é o nosso tema, é o nosso assunto principal. Mas antes, eu quero conversar um pouquinho com a Vitória, que ela é um pouquinho mais velha que você, né? Para falar um pouquinho da história da Estância Paraíso, a história desta família, até porque os rótulos de vocês têm muito a ver. Eu achei lindo quando vocês falaram isso, né, que cada rótulo tem a ver com uma ancestralidade, com uma história pregressa desta família Mércio aqui na nossa região. Vamos lá, Vitória. Hoje a gente está aqui fazendo o que o homem sabe fazer de mais ancestral, né? A gente está na beira do fogo, verdade, conversando e tomando um vinho. Então, acho que tem absolutamente tudo a ver com a pauta de hoje, né? Essa questão de ancestralidade, de caminhar pelas gerações contando histórias. A Estância do Paraíso, ela tem cerca de 230 anos, um pouco mais, inclusive. Os campos de Bagé já eram habitados por volta de 1790, antes mesmo da fundação da cidade, em 1811, pelo nobre lisboeta Dom Diogo de Souza. E nós éramos, então, dessa família, né, dessas famílias de açorianos que já habitavam, então, os rincões desses campos neutrais que não pertenciam a absolutamente ninguém. Bom, a partir daí, a gente tem, nos anos de 1800, um enraizamento da família na região, feita pelo Camilo, né, pelo Brigadeiro Camilo, que é um dos nossos rótulos, certo, e que conta essa história, né, imperial do Brasil Império, como que era essa vida na fronteira neste momento. E depois a gente foi, então, passando de geração por geração até chegarmos agora. Eu e o meu irmão somos a 10ª geração, meu pai é a 9ª geração, mas pela primeira vez na história, porque hoje as pessoas estão vivendo mais, né, claro, por questões de saúde e tudo, a gente tem 2 gerações no comando da empresa ao mesmo tempo. Então isso traz uma realização, porque é a primeira vez que isso acontece, ao mesmo tempo que novos desafios, porque a gente tem que olhar as coisas de uma maneira diferente. Olha, eu sempre falo assim, como eu fico feliz quando eu vejo 2 jovens, vocês para mim são jovens, né, com esse pique, com essa pegada e, acima de tudo, valorizando a essência da família, né? A gente sabe que o mundo, essa globalização, né, os jovens de hoje, as crianças de hoje estão muito mais ligadas e até uma necessidade, né, para acompanhar o ritmo, mas como é bom quando a gente observa esses valores, né? Esses rótulos, daqui a pouco você vai apresentar os vinhos, mas mostrar esse conteúdo, né? Além de tudo tem esse conteúdo. Tomás, você é partidário, você concorda, isso é essência, é berço, isso é algo que foi ensinado pelos pais, valorizar os seus ancestrais, porque hoje vocês trabalham em uma terra que um dia foi, sim, deles, né? Aprender a valorizar. E eu sempre gosto de falar uma frase, que o homem começa a valer quando aprende a entender e a respeitar a terra onde pisa. Ou seja, a terra hoje, onde vocês pisam, onde vocês cultivam, já foi pisada, já foi trilhada por ancestrais que tinham também a preocupação de deixar para as futuras gerações, deixaram, e hoje vocês com certeza estão dando continuidade. É essência familiar isso? Acredito que sim, Dudu. Eu acho que foi um trabalho que o pai de formiguinha ao longo do nosso crescimento e nos ensinando na nossa formação como pessoa,
a gente estar na estância era um hábito nosso, nas férias principalmente. Então a gente passava muito tempo na estância, nas férias. E o pai, ele é uma bíblia sobre a família, ele tem muito conhecimento. Então, diversos momentos ao longo de diversas conversas, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, aqui foi o fulano, o teu bisavô que fez, aqui foi o teu avô, fez por isso, fez por aquilo. Então, acho que ao contar essa história da nossa família, eu acho que ele acabou plantando aquela semente de olhar para estância, não somente como uma questão, um negócio produtivo, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas com aquele olhar de pertencimento da gente no campo. E eu tenho uma visão, hoje em dia, eu acredito que a Vitória compartilha comigo essa visão, que nós somos um momento dentro da estância do paraíso, assim como já tiveram nossos antepassados. Perfeito. A estância se manteve, eles tiveram seu momento, hoje em dia é um momento compartilhado, e daqui a pouco provavelmente vai ser um momento compartilhado entre eu e a minha irmã. E a gente passar e levar isso adiante é um caminho natural. Isso te faz com que tu tenha cuidado nas decisões que tu toma dentro da propriedade, mas principalmente o carinho que tu tem pelo fazer no dia a dia das coisas, do manejo do campo, do manejo do gado, porque é aquilo que vai dar consistência ao longo do tempo para poder passar para as futuras gerações que virão da gente. Então eu acho que isso é um norte que a gente tem, que é meio intrínseco da gente. Não foi nada ensinado, a gente não aprendeu em algum curso, mas é uma coisa que foi nos ensinada no dia a dia da propriedade. Perfeito. Bom, Vitória, você tem uma formação em jornalismo. Você, em algum momento da sua vida, você imaginou que essa trajetória chegaria onde chegou? Você sempre teve um espírito empreendedor? Você era daquelas crianças que gostava de criar algo diferente, de fazer algo diferente? E até que ponto o jornalismo hoje, porque você não atua diretamente com o jornalismo, mas até que ponto a sua formação como jornalista tem uma importância em todo esse processo da transformação da estância, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o início da estância ali, da família, dos pais, as principais produções na estância e como é que surgiu toda a vinícola. Mas antes, né, a Vitória especificamente, né, como você enxerga hoje, que não é com os olhos, né, mas como você avalia esta questão com relação da importância da sua formação para o sucesso de vocês hoje? Eu sempre fui uma criança muito criativa e que gostava muito de ler e de aprender novas línguas. Então, com 6 anos de idade, eu pedi para os meus pais, eu quero estudar inglês porque eu não entendo o que as pessoas cantam em algumas músicas. Certo. E aí eles acharam, naquela época não tinha aquela consciência, quanto mais cedo começar melhor. Eles, então tá, daqui a pouquinho tu inicias. E eu comprei um caderno e comecei a escrever palavras em português e pedia para que eles traduzissem ou para as outras pessoas da família traduzirem. Certo. Então eu sempre gostei muito sempre fui muito curiosa, sempre quis saber além daquilo que estava no meu horizonte. E a leitura sempre fez muito parte da minha vida desde pequena. Os meus avós, por parte de mãe, são italianos. Quando eles iam para a Itália, eu pedia livros em italiano, porque eu queria também aprender italiano. Que joia. E isso acho que me fez, né, acabar indo para o jornalismo, porque justamente é toda essa questão de construção de narrativas, de histórias linguísticas, de como que a gente consegue entender o mundo e traduzir este mundo para outras pessoas. Com certeza, quando eu escolhi fazer jornalismo, foi muito mais por um talento natural e por uma vocação, certo, do que necessariamente pensando no negócio na época. Hoje em dia, o negócio não existiria sem o meu background em comunicação, em marketing, legal. Por quê? Por quê? A pergunta agora do jornalista, né? Por quê? Porque já tem muito agrônomo e técnico na família, né? Então, quando a gente está falando de um negócio, todos os negócios têm duas partes, digamos assim. A gente tem a parte operacional, certo, que é uma parte técnica, que precisa de um agrônomo, de um veterinário. Só que a gente tem a parte do negócio. E a parte do negócio precisa de conhecimentos diferentes.
E nessa parte que entra toda essa formação em comunicação e em jornalismo, Legal. que faz com que a gente consiga apresentar os produtos e criar serviços diferentes. Muito bem, muito até bem. Fala, fazer Tomás. uma complementação, que eu até iria comentar, quando surgiu essa oportunidade, surgiu cedo dentro do programa. Que realmente, eu acho que o fato da gente ter formações bem diferentes, sou agrônomo, fui para uma linha acadêmica toda voltada para a pecuária e agronomia, e a Vitória com essa expertise de jornalismo, de comunicação e do background que ela tem trabalhando em diversas empresas. O que ela traz para dentro da propriedade seria muito mais complicado se não tivesse meu pai, essa figura. Exatamente, ir atrás. Seria muito mais trabalhoso para a gente. Então, acho que é uma complementariedade que fez bem para a propriedade como um todo, para a empresa, de ver o negócio com outro ângulo, inclusive nos negócios mais tradicionais, como propriamente a pecuária. Perfeito. Bom, diante desse cenário todo, né, você já falou um pouquinho da história, né, falou um pouquinho da sua formação acadêmica, né, mas se a gente pudesse mensurar hoje, tentar colocar indicadores aí, quanto por cento hoje nos negócios, né, você acredita que seja essa rede de contatos, né, e isso o jornalismo te proporciona, né, conforme o próprio Tomás acabou de mencionar, da importância que tem a tua figura no negócio, né, e quanto por cento a técnica. Mais na frente eu vou falar sobre vinho, quanto por cento da uva, quanto por cento do processo todo de engarrafamento, enfim, né? Mas hoje, especificamente, nesse primeiro momento, quanto por cento, se é que você consegue mensurar, né, da importância dessa rede de contatos no processo, na empresa como um todo? Na verdade, a rede de contatos foi o que permitiu que o vinhedo, que a parte técnica do vinho que já estava produzido, se tornasse um negócio. Certo. Sem essa rede de contatos e sem essa experiência, não seria viável transformar, ou então nós teríamos que colocar muito dinheiro em cima para fazer acontecer. Certo. Então, como eu conhecia muita gente, tinha muitos contatos, e eu circulava muito, eu sempre conversei muito, sempre circulei por meios muito diferentes. Certo. Então eu coloquei os meus rótulos embaixo do braço e comecei a fazer feiras em Porto Alegre, comecei a levar para degustações, para jantares, e uma oportunidade foi criando a outra. Né? Eu nunca saía de um evento sem ter mais 3, 4 convites para fazer outras coisas diferentes. E eu comecei a fazer isso em 2016, e em 2018 eu já tive que largar o meu emprego no setor de tecnologia para poder trabalhar exclusivamente com o vinho, porque eu já não conseguia mais dar conta nas minhas horas vagas e nos finais de semana. E já valia a pena financeiramente você deixar, ou era uma aposta ainda ou era um projeto? Ainda era uma aposta, ainda era um projeto, mas olhando todo o contexto que a gente estava, que já ia sair uma indicação de procedência muito em breve, a gente não sabia quando, né? Mas eu olhei e observei aquilo e disse assim, o timing é agora. Porque não adianta eu sair e eu criar o negócio depois que saiu a indicação de procedência, porque eu já vou chegar atrasada. Certo. Então eu tenho que chegar um pouco antes, tenho que arrumar a minha estratégia de negócios, de produto, de storytelling, conhecer de tudo. todo o processo para partir dali. Porque então, quando sair a indicação de procedência, eu já tenho que estar pronta. Claro. E aí o que aconteceu foi mais 2 anos, em 2018 eu comecei a trabalhar todo esse plano de negócios, 2018, 2019, eu estava com o plano de negócios absolutamente pronto quando saiu a indicação de procedência da Campanha Gaúcha. Então, para te ver assim como às vezes é a preparação, é o ver adiante, né? Quando saiu a indicação de procedência, eu já estava com toda uma estratégia de digital montada. Eu já estava com os vinhos embalados, a única coisa que eu tive que fazer foi reescrever as cartas, porque, de novo, eu já conhecia muitas blogueiras da época, de moda e tudo mais, eram minhas amigas, e eu disse, não, vou encaminhar para vocês, porque agora eu estou fazendo vinho. Então, eu só tive que reescrever a carta dizendo que a região, então, tinha ganhado um selo de indicação de procedência. E isso foi em maio de 2020, e a partir daí o negócio nunca mais parou e começou a crescer ano após ano, 3 dígitos. Muito bem. Vamos para o agrônomo agora. Quando é que começou especificamente a vinícola? E esse começo ainda não tinha pretensão, foi um negócio, obviamente,
mas não existia ainda ou já existia o sonho de se tornar uma vinícola quando começaram os vinhedos? E se já tem a tua mão como agrônomo no início dos vinhedos ou você chegou para dar um up naquilo que já estava ali? Quem iniciou o projeto de ter um vinhedo na propriedade foram os nossos pais. Certo. Em 2000, junto com outros produtores aqui da região de Bagé, Certo. Fizeram uma parceria junto com uma empresa de vinhos da Serra. Empreendedores também, né? Vamos dar a César o que é de César. Né? Como uma forma de diversificar dentro das propriedades, porque já existia um estudo bem antigo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que a região da Campanha era um dos potenciais produtores de vinhos no mundo, só que não foi visto. Na época foi visto, mas começou e foi para Livramento, né? Por isso que Livramento tem um polo hoje bem importante de vinho. Mas era para ter sido em Bagé, essa alocação dessa vinícola. Mas por alguns outros motivos acabou indo para Livramento. Então, baseado nesse conhecimento que a região era, agronomicamente falando, perfeita para a produção de vinhos, se buscou essa associação para fornecimento de uva. Ponto. Durante muitos anos nós fomos fornecedores de uva para essa empresa da Serra. Produziam apenas e vendia a produção. Vendia a produção. Certo. Posteriormente, como eu tendo entrado, isso eu não tinha nem entrado na agronomia. E quando vocês vendiam essa produção, havia um feedback sobre a qualidade da uva de vocês? Era paga por qualidade, certo, diferencial. Certo. E as uvas daqui, inclusive, geraram novos rótulos dessa vinícola que eles não tinham justamente por causa da qualidade. Perfeito. Eles tiveram ali que já deu, separar. Já deu um startzinho, já acendeu uma luzinha ali. Eles tiveram que, inclusive, separar das outras uvas para justamente criar esses rótulos de alta gama dentro da estratégia comercial deles. Mas durante muito tempo eu fiz agronomia, enfim, a gente acabou indo para Porto Alegre, então não tinha essa ideia de se tornar uma vinícola. Em 2011, eu acho que depois de já estar no término dessa parceria, né, com essa vinícola, durante 10 anos, mais ou menos, durou essa parceria, o pai perguntou se a gente gostaria de começar a entender como é que seria fazer vinho e coisa, mas superficialmente. Em pequena escala. Nossa primeira produção foram 1.000 garrafas. 1.000 garrafas. Quando foi a primeira? 2011. 2011. Bom, com o rótulo Dom Tomás vamos Vitória, dar que eu acho que vai acompanhar perfeitamente com essa tábua aí. Muito bem, vamos dar um break agora. Aqui, deixa eu chamar o Rômulo aqui, chegou a hora do Rômulo, né? Vamos lá, Rômulo, e aí? O que tu apresenta para nós agora aqui? 2 convidados top aí, né, cara? É verdade. Mas tu não deixa ninguém na mão também, aí são só elogios para ti. A gente se esforça, né? São só elogios. Bom, primeiramente, prazer receber vocês aqui no Conversa Sabor, né? Espero que o assado seja do gosto de vocês. A gente tem o entrecô de raças gaúchas lá do Ponto da Carne, perdão, um queijo parrigeiro e uma linguiça lá do Ponto da Carne também, e o chimichurri o Hermanito. Muito bem. Essa linguiça ela tem a marca lá? Ela tem a marca, marca Pampa e Brasa. Pampa e Brasa. Gabriel, Pampa e Brasa, né? Que é muito boa, diga-se de passagem. E aqui, o Hermanito, que é produção sua. Fala um pouquinho sobre o Hermanito. Produção de minha autoria, um chimichurri. Aproveita o merchan. Eu vou aproveitar, então. O Hermanito é um chimichurri de minha autoria, um chimichurri crioulo, uma receita autoral, que é uma mescla de receitas provadas aí ao longo do tempo. E, bom, é um chimichurri com ervas frescas e um segredo da nossa cozinha lá que se eu revelar, perde a graça, né? Claro, não pode, é só depois do comércio aí, né? Isso aí. Você está pensando já em comercializar. Exatamente. E vale muito a pena, né? A gente é suspeito para falar, mas o que a gente está falando aqui, de quem a gente fala aqui, pode ter certeza que é coisa boa. Valeu, Rômulo. Obrigadão. Tamo junto aí. Tá? Beleza. Bom, deixa eu organizar aqui, vocês conseguem? Deixa eu colocar para cá, Tomás. Claro. É assim, programa é assim, né? Não tem muita... Vamos colocar aqui para vocês. Vou alcançar agora para nossa sommelier, que é outro assunto já aqui. A sommelier, se ela quiser, Vitória Mércio. Bom, deixa eu alcançar para ela aqui, aí já você pode servir a gente aqui. Serve, eu acabo complementando aqui o que eu estava Perfeito, então vamos lá, a primeira produção, 1.000 garrafas em 2011, é isso? Exatamente, deste rótulo, que é o Dom Tomás Vitória. Muito obrigado, deixa eu pegar por aqui para não... E depois até se ela quiser complementar também com o que do assunto, também fica à vontade, Vitória. Certo.
Então aí a gente começou e depois acabou que a gente gostou do produto, né? A gente apreciou ele e começamos a receber esses feedbacks positivos de pessoas, e o que nos levou a fazer uma segunda safra de 2012. E aí depois ficou nessa, como mais ou menos assim, vendendo a uva para o vinho, mas e com a chegada da Vitória na propriedade e enxergando o vinho como um negócio, é que realmente ele se transformou num negócio. Até lá a gente fazia algumas vinificações esporádicas, à medida que ia aumentando, que a gente ia entrando no mercado, ia conhecendo, porque tu entra através de feiras, é bem trabalhoso o começo, é bem trabalho de formiguinha mesmo. Então, à medida que foi consolidando, a gente começou a aumentar a nossa capacidade de produção, e hoje em dia a gente vinifica tudo que a gente produz toda a produção já faz parte, então, da Estância Paraíso Vinícola Boutique. A gente foi diminuindo o que a gente vendia e foi aumentando o que a gente produzia. Assim, para te teres uma ideia, né? Deixa eu brindar agora, vamos brindar aqui. Vamos brindar, eu quero que você agora, Vitória, fale um pouquinho sobre, nós estamos tomando aqui o Dom Tomás Vitória, esse aí tem o teu nome, Tomás e Vitória, né? São os irmãos, né? Muito bem, eu gostaria que você falasse, eu estou vendo aqui que é um Cabernet Sauvignon, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. E tem um cálicezinho para ti, Rômulo. Vem cá, vamos fazer um brinde aqui também, porque quem está trabalhando, meu amigo, tem direito também, né? Nós estamos trabalhando, cada um no seu trabalho aqui. Faltou o Rodrigo, mas o Rodrigo com certeza vai provar já e também que o Rodrigo está ali atrás das câmeras, tá certo? Salut, plata e ganas de viver. Muito bem. Vamos lá. Bom, quando eu te entreguei o vinho, o aroma, né, eu já senti daqui. Ou seja, é um atrativo. Você é sommelier, daqui a pouco você já fala, né? Porque eu acho que são duas coisas que encantam a gente, né? É o nosso visual e aroma e paladar, né? Eu acho que isso aí tem tudo. Então, o visual, assim, você vai avaliar. Agora você vai explicar tudo pra gente, né? Você quem conhece, né? Então, Dom Tomás Vitória é um Cabernet Sauvignon, a safra 2020. Vamos lá. Que é a safra das safras, né? Foi considerada uma das melhores safras, a melhor safra da indústria do vinho no Brasil. Nós temos um vinhedo de 5 hectares de 2 castas, o Cabernet Sauvignon e o Syrah. O Syrah, ele é o primeiro vinhedo dessa casta no Brasil, então esse primeiro vinhedo é localizado aqui na Campanha Gaúcha, na cidade de Bagé. E nasceu das leituras do meu pai, quando ele era pequeno, que ele conheceu a casta Syrah. Me dá um... Que delícia. Espetacular. Esse vinho, olha, quem não tomou não é propaganda, não é merchan, eu estou falando aqui o que é. Dom Tomás Vitória Cabernet Sauvignon, da Estância Paraíso Vinícola Boutique. Espetacular. Atualmente, eu acho que ele é um dos nossos vinhos que está no seu auge, né? Porque o vinho, ele é um produto vivo, o nosso vinho é um produto vivo, ele nasce no vinhedo com a uva, e todos os tratamentos que a gente faz, que justamente a gente não usa produto químico, a gente tem um manejo integrado com a pecuária, a gente faz parte da Aliança do Pastiçal, depois meu irmão pode explicar melhor o que é essa organização de produtores nos 4 países onde existe o Bioma Pampa, mas existe toda uma ideia de conservação e de mínima intervenção, seja no campo ou seja no vinho. E esse vinho é o resultado aromático e de sabores do que o Bioma Pampa pode oferecer, do que um Bioma Pampa conservado pode oferecer. Certo. Quando a gente não mascara e não utiliza produtos que interferem no aroma, o vinho ele sai com esse potencial da terra, do terroir, do seu próprio território. Perfeito. Então, quando a gente está falando em vinhos de pequena produção, de vinícolas boutiques, a gente está falando desse tipo de vinho praticamente artesanal, com muito cuidado no detalhe. Qualidade, não quantidade. Qualidade, né? não quantidade. Qualidade, exatamente. Né? E aí entra, né, toda essa questão de custo agregado, né? Porque quando você tem qualidades, isso serve para tudo, né? Uma carne, uma roupa, uma joia, um relógio, né? Qualidade tem preço, obviamente. Mas pelo que eu pude observar, né? E se as pessoas vão entrar aí depois no seu site e tudo mais,
vocês podem ver que não é nada absurdo, Não é nada que não absurdo. possa ser consumido, porque vale muito a pena pela qualidade, justamente, que nós estamos falando. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco sacana, Vitória, tá? Tu fizesse curso, tem curso sommelier também Não, ou não? não. Mas aprende um pouco com a Vitória, com Aprendo. certeza. Vocês têm hábito do vinho, assim, com muita frequência? É um hábito de vocês familiar, certo? São descendentes, tem italiano na família e italiano tudo, já na vem família. toda essa história aí É. também. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco sacana, com todo o respeito da palavra, tá? Como sommelier, que nota você dá pro vinho que você produz? É complicada a pergunta, mas eu preciso fazer, porque você é sommelier. Esse vinho aqui, pra mim, aqui ele tá com uma medalha de 91 pontos. Eu acho que ele já tá 92, 93. Pelo honestamente. tempo que ele Pelo já... tempo dele. O que acontece com o vinho, tá? Quando a gente tá falando de aromas. Envasado já, o vinho envasado, certo. O que a gente está falando dos aromas do vinho? Existem três contextos de aroma. Existe o aroma primário, Tomás, que vai lá. é Não, eu tô- aquele... Ah, tu já tá beliscando, Já tá bom, beliscando. Eu vou ficar um pouco quieto agora. Que é aquele aroma... E aí, vai me deixar falar que aí eu... Não, agora depois eu vou fazer uma comer a pergunta. carne. Eu vou fazer uma pergunta para ele, enquanto ele responde, aí eu vou provar também. Já devolvo para vocês que o meu é copo, por favor. Os aromas primários são aqueles aromas que vêm da uva, do vinhedo, tá? E esses aromas são extremamente importantes e eles têm a ver com o tratamento que se faz e ele também tem a ver com o tipo de uva que a gente está vinificando. Legal. Depois você tem os aromas secundários, que são os aromas da vinificação. Então, eles estão muito relacionados com as leveduras que a gente utiliza. Então, quando a gente está falando de notas mais tostadas, de pão, biscoitos, manteiga, a gente está falando de aromas secundários. E depois a gente tem um terceiro círculo de aromas, que é o que a gente chama de buquê, que são os aromas terciários. Esse é rico em buquê, né? Esse tem buquê. Eu não sou um Esse grande buquê. conhecedor, tá? Tô sendo sincero. Não é? Mas é tão perceptível, tanto é que quando você colocou aqui, imediato, e agora no paladar, na boca, é Exatamente. fantástico, fantástico. Existem vinhos que não têm buquê. Eles podem ter aromas primários, alguma coisa de aroma secundário, dependendo do tipo de vinificação, mas ele não tem o buquê. Então, o buquê é quando esse vinho, ele ganha aromas, porque o vinho é um produto químico, ele vai se recombinando as Perfeito. moléculas dentro da garrafa e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Certo. E aí surgem, então, os aromas terciários, que a gente chama de buquê, que é super perceptível. Quando tu abre o vinho, vem aquela Aroma. explosão Uhum. de aromas, que no caso do Cabernet Sauvignon, o nosso é muito frutado, ele tem taninos muito elegantes, ele tem notas de ameixa preta, notas de cereja, ele é um vinho realmente muito frutado. Não se tem no nariz as notas de pimentão verde e de gramíneas, que é muito típico da casta Cabernet Sauvignon, Certo. que ocorrem em vinhos que são elaborados com uvas colhidas muito cedo, que não atingiram completo grau de amadurecimento, Perfeito. o que não é o nosso caso. Como a gente está numa região muito seca e muito alta, a gente consegue levar a colheita aí até meados de março, ou seja, a Cabernet Sauvignon está redondinha, com aromas e sabores concentrados e bem madura para nos presentear. Muito bem. Agora eu vou perguntar para o Tomás, você come uma carnezinha, experimenta o chimichurri crioulo aí, o hermanito, Vamos junto com essa experimentar. carne maravilhosa do Ponta Carne, né? Hermanito. Tá um Né? espetáculo. Mas assim, ó, a pergunta, porque na realidade, conforme eu te falei, até porque o tempo que eu vivi fora aqui do Sul, né, aí a gente chega e tem essa explosão de vinhos na região. E automaticamente, para mim, o vinho era uma bebida que eu consumia no inverno, no frio, um vinho tinto, bom, né, enfim. Só que a gente vai começando a degustar vinho, parece que o paladar da gente vai ficando mais aguçado cada vez, né? E aí a gente consegue sentir aquilo que antes, quando a gente ouvia, parece frescura. Né? Um aroma, conforme você falou, mas aí você prova o vinho e degusta o vinho, você consegue justamente sentir. Né? Então, eu falava isso também com o André Madruga, que é sommelier de carnes, que esteve conosco aqui no nosso primeiro programa número 1, né? Quanta coisa interessante ele falou. E aí, que bom, eu estou me sentindo feliz porque eu estou conseguindo, sem saber e sem conhecer a fundo, sentir aquilo que eu sempre ouvi falar e que eu achei que era bobagem. Você que não é sommelier, você também começa a apurar mais esse seu paladar aí? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E essa exigência não dói mais no bolso, às vezes, Tomás? Porque aí quando você toma um vinho mais
um vinho que não é tão bom assim, né? Que o custo-benefício às vezes tal, mas que não tem toda essa... É uma exigência que você começa a ter, né? Não, claro, obviamente, mas eu acho que faz parte também do aprendizado para tu saber o que é bom, o que tu gosta e o que tu não gosta. E tudo aquilo que é bom não dói no bolso. Verdade é isso, né? A verdade é essa, né? A questão do preço... eu não falo em preço, mas eu faço em valor, né? Qual é o valor que tem tomar um bom vinho com alguém que você gosta, na né? verdade, esse valor é um valor, inclusive, de saúde, né? Porque quando a gente está falando deste tipo de vinho, ele não é uma bebida alcoólica, e sim uma bebida de gastronomia. Ele é feito para se comer e se compartilhar com os amigos. Então, quando a gente está falando de comida... a comida do tempo dos nossos avós, a gente está tendo esse retorno para esse tipo de gastronomia. Ou seja, comer a comida de verdade, não a comida que vem embalada no supermercado com vários aditivos químicos. Então, às vezes ele pode ser ter um preço mais alto, mas o valor com certeza sempre vai ser maior. Com certeza. Porque é um produto que não vai inflamar o teu corpo, muito pelo contrário, ele vai ajudar no funcionamento do corpo. Isso qualquer comida feita da maneira que tem que ser feita. Né? Não bem. só o vinho, mas a própria carne originária de pasto, ela é riquíssima em ômega 3 e ômega 6, e aí a gente tem vários exemplos que a gente pode utilizar. Então, muito bem. Daqui a pouco a gente fala sobre os outros rótulos, mas antes eu quero falar com o engenheiro agrônomo, né, o Tomás, porque é uma curiosidade. A gente ouve muito falar em safra. Agora, por exemplo, a Vitória, que é sommelier, além de tudo, né, falando conosco sobre essa safra de 2020, que foi uma das safras mais bem conceituadas dos últimos anos aqui no Brasil. Isso tudo tem a ver com o clima, né? Com a questão climática e tudo mais. Teve uma seca muito grande e essa seca favorece a uva, né? Sim. Num determinado momento dela. E aí eu te pergunto o seguinte, você tem um rótulo, por exemplo, esse que nós estamos tomando, Dom Tomás Victoria Cabernet Sauvignon. Beleza. Ele já tem um padrão, Exato. certo? Então, você não pode cair um padrão com um rótulo desses, certo? Se a tua safra dessa uva, Cabernet Sauvignon, não foi tão boa, como você faz para rotular esse produto? Ou se ela não tem o padrão do Dom Tomás Victoria, você acaba buscando fazer um blend ali, alguma coisa assim, justamente para não ter perda naquela uva? Ou cria um novo rótulo mais inferior se a uva não atingiu esse nível? O que a gente, como conceito da gente como empresa, não é que tenhamos uvas de pior ou melhor qualidade. Tá? A gente tem anos que propiciam determinadas características que podem dar um vinho diferenciado e anos com determinadas características que vão te dar um outro perfil de vinho. Isso, tu tendo essa clareza, tu consegue estabelecer perfis de vinhos diferentes. A gente tem o Dom, que é o da ovelhinha, que ele também é um Cabernet Sauvignon, também colhido das mesmas uvas Cabernets, das mesmas plantas, das mesmas videiras, com um perfil de vinho completamente diferente. Por quê? Por uma questão de ano. Não é porque ele foi melhor ou pior. Certo. O ano paladar propiciou diferente. uma questão de safra. Exato. Certo. A safra propiciou que aquele vinho fosse com um determinado perfil. Ele foi criado em função disso? Ou Sim. ele já tinha esse Foi padrão? criado em Foi função criado em disso. função disso. Ok. Porque para fazer o Dom Tomás e Vitória, a gente precisa de determinadas características, que vão evoluindo, a gente vai sabendo ao longo. A gente não começa o ano sabendo assim, esse ano a gente vai fazer tantas garrafas desse vinho. Certo. Conforme vai evoluindo o tempo, conforme é o inverno, a gente fala muito do verão, mas o inverno ele é tão importante quanto. Tem que ser um inverno muito frio, para a parreira descansar, para a parreira cessar o seu ciclo, Certo. sua fisiologia vegetal. Geada não atrapalha? É o Pode ser contrário, algum. é bom. É bom. Ela está tranquila para chegar na primavera, ela ter acumulado reserva suficiente para brotar, florescer e iniciar o seu ciclo. E esse acompanhamento se dá anualmente. O tempo todo você está lá Sempre. na À medida do inverno, um pouco menos, mais no momento da poda. Mas à medida que ela brota em diante, todo dia sim, dia não, ou às vezes todos os dias, alguém está percorrendo o vinhedo para saber como é que está, porque o crescimento é diário, é uma coisa incrível. Certo.
E à medida que vai passando o momento do ano, a gente vai identificando pelas características de clima, conforme a gente já tem um histórico das safras, um histórico de produção, a gente já consegue identificar, bom, a gente vai conseguir fazer mais de um rótulo, menos de outro, fazer tal característica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Por em vinho isso a gente fala blend também? Blend. Que é um misto? Pode ser blend, pode ser assemblagem, pode ser corte. Certo, certo. Bom, e vocês têm algum vinho que seja dessa forma também ou não? Fusão? Sim, a gente tem um corte, um blend ou um assemblage. Depende da língua que a pessoa quiser falar. Que é o Cova de Touro, que ele é 70% Syrah e 30% Cabernet Sauvignon. Você falou Syrah. Isso. Alguns chamam Shiraz. Isso. Você falou Syrah. Tem Isso. diferença nessa pronúncia ou não? Existe uma diferença de estilo. Tá? A Certo. casta é a mesma, a uva é a mesma, Certo. mas existe uma diferença de estilo. O Syrah, ele é uma uva típica francesa. Ela é muito utilizada em cortes. Ela é muito típica da região do Rhône, atingindo o seu ápice no norte do Rhône, com vinhos muito elegantes. E ela é uma das uvas utilizadas num dos vinhos mais caros do mundo, que é o Chateauneuf du Pape, produzido no Hermitage, na região ali do Rhône. Bom, o que acontece? Os australianos levaram essa casta para a Austrália, e como a Austrália é muito quente, tem características de território completamente diferentes do Rhône, eles começaram a vinificar este vinho com características muito mais, digamos, explosivas. Certo. E a utilizar madeiras para tornar esse vinho muito mais potente. Então, um Syrah australiano, ele é muito mais próximo do estilo de vinificação de um Malbec argentino, por exemplo. Perfeito. Aquele vinho de Novo Mundo super frutado, com uma madeira super potente. Enquanto Syrah é um estilo de vinificação que se espelha no estilo francês, que são vinhos muito mais elegantes, com taninos muito mais sensíveis e maduros, com mais fruta e menos madeira, uma fruta muito integrada no álcool, não é aquele álcool disparando quando a gente vê no estilo do Novo Mundo. Então, na verdade, quando tu vê escrito Syrah ou Shiraz, ou alguém falando sobre isso, é muito mais uma diferença de estilo que te indica, esse tem um estilo de vinificação mais francês, ou um estilo de vinificação mais Novo Mundo, leia-se Austrália, do que qualquer outra coisa. Muito bem. Pode Isso falar. aí, eu acho, complementando a Vitória, vai muito na linha de tu conhecer o terroir, onde tu está produzindo. Certo. Que é a interação do clima, do solo, da paisagem e do homem. Ele tem também essa interferência, porque tudo isso aí vai te dar características diferentes em determinadas regiões. Então, a gente sabe que onde a gente está, como o nosso vinhedo é alto, a gente tem bastante horas de frio, isso vai nos permitir vinhos mais elegantes do que em determinadas regiões onde tem menos horas de frio, onde é muito mais quente. Por isso que também a gente colhe em março. Então, tudo isso aí começa a ir fazendo as ligações até chegar dentro da garrafa. E aí são as decisões do homem que fazem o terroir. Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, mas a região é propícia para plantar uva. Realmente é. Tu vais colocar uma parreira, aquela parreira vai te dar frutos espetaculares. Agora, o que tu vais fazer com aqueles frutos, como tu vai manejá-los, que tipo de produto tu vai fazer, como é que tu vai vinificá-los, isso é uma decisão do homem. E aí uma outra característica que interfere nesse conceito de terroir é justamente as tecnologias que se utilizam. O fato de não se utilizar muitas interferências na elaboração do vinho é um tipo de manejo e é um tipo de tecnologia. Então, os europeus fazem muito isso. Isso é um estilo muito mais velho mundo do que estilo novo mundo. Por quê? Certo. Porque lá os vinhedos são muito pequenos, são muito menores do que o nosso, são vinhos já de parcela, que é agora o que a Argentina está fazendo com os vinhedos de lote, que como, por exemplo, eu sei que o pessoal gosta muito dos vinhos do Catena Zapata, a Catena hoje em dia faz, divisão de lotes. Então, já no Novo Mundo, a gente já consegue ver esse resgate dessa tecnologia antiga de mínima interferência no vinhedo. Só que, de vinhos de mínima interferência, só que isso exige um trabalho do agrônomo muito forte no vinhedo, porque a uva tem que ser espetacularmente sã. Isso você acredita que seja um dos diferenciais da Estância Paraíso
Certamente, Vinícola Boutique, Isso. né? Por exemplo, vai mais Certamente lá para o Tomás, para o Com cuidado certeza. dele, para os profissionais que estão lá. Com certeza, sem a mínima dúvida. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta bem simples, né? E talvez para ti muito simples ou até boba, né? Mas para a gente é uma curiosidade. Antigamente, vinhos com rolha. Né? Eu tenho uma aqui na mão, né? Depois, por questões ecológicas, enfim, né, os vinhos passaram a ser de rosca, né? Com lacre e tudo mais. A ideia que dá para a gente é que parece que não é a mesma coisa porque a gente acostumou-se a vida inteira com vinho com rolha. Vocês usam rolhas nos vinhos de vocês. Sim. Tem alguma diferença no frigir lá de todos esses conceitos, a rolha para aquela tampa de rosca, ou não tem na realidade? Não muito, tá? Tecnicamente falando, existem pessoas que dizem, e isso por estudos não ficou 100% comprovado, tá? Certo. Mas que a rolha permite uma microoxigenação no vinho. Tá? Então, existe uma entrada muito pequena de oxigênio que não interfere na oxidação do vinho, fazendo com que ele vire vinagre. Que é muito importante notar o seguinte, o vinho ele é uma bebida viva, ele nasce, ele tem o seu auge, e a morte do vinho vai terminar em vinagre. Por isso que a gente vai no supermercado e vê vinagre de vinho. A rolha, ela permitiria essa microoxigenação saudável para que o vinho evolua, recombine as moléculas e tenha aromas que são terciários, que é o buquê que tu sentistes, tá? Certo. Que a screw cap, obviamente, não permite. Mas estudos dizem que isso não interfere muito no desenvolvimento do vinho dentro da garrafa, que de qualquer maneira aquelas moléculas, mesmo com o screw cap, que é a cápsula, se reconfigurariam e gerariam aromas como o buquê. O que acontece? Foi uma invenção basicamente mercadológica dos países produtores de vinho da Oceania, Nova Zelândia e Austrália, porque eles estão absolutamente longe de tudo, porque o transporte da Europa de rolhas do sobreiro, onde Portugal produz 80% do volume de rolhas no mundo, tornaria o produto extremamente caro e inviável de utilizar. Então eles descobriram essa tecnologia e depois eles têm que enviar o vinho de volta para o mundo, e a trepidação e o calor, isso prejudica o vinho, então a screw cap, no caso dos vinhos ali da Oceania, faz muito sentido. Para os vinhos, de uma maneira geral, é mais uma questão de estilo, né? Se o produtor quer se apresentar de uma maneira, de repente, mais jovial, mais inovadora, diferente, de repente, em algum rótulo ou outro, faz sentido usar uma screw cap. Agora, e o ritual, Vitória? Agora, o ritual, todo ritual, exatamente. Né? Agora, que faz parte da degustação do vinho. A gente produz vinhos, né, basicamente artesanais, com tanto cuidado no vinhedo, com tanto cuidado nos rótulos, em contar as histórias, em trazer a comunidade para dentro, não faz sentido colocar screw cap. Então a gente usa as rolhas, e para te teres ideia, até deixa eu mostrar aqui. Essa rolha, a rolha vem do sobreiro, que é uma árvore, a casca do sobreiro. A produção, então, basicamente está em Portugal. Tu consegues ver que isso aqui é uma rolha inteira, né? Então, isso é um pedaço de casca inteiro. Certo. Uma rolha dessas demora 41 anos para ficar pronta, para se fazer. Que loucura, hein? 41 anos? 41 anos. Eu visitei a fábrica da Amorim, lá no Alentejo, e a gente viu toda a produção de rolhas. Depois tem as rolhas de compensado, vão ficando mais baratas. E essa é de cortiça... Cortiça, a melhor cortiça que existe. 41 anos para ser feita. Que loucura, hein? Tem que dar alguma interferência aí, legalmente falando. Bom, vamos lá. Vamos para os rótulos. Eu vou te alcançar aqui e você fala sobre cada um, tá certo? Esse aqui o Cova de Touro. Né? Esse aqui é aquele que você falava, que é o blend, né? É o blend, exatamente. Muito bem. Todos os nossos rótulos, como o Tomás falou, o meu pai sempre contou muitas histórias, tanto da família, quanto de Bagé, quanto da história do Rio Grande do Sul. Então, na hora de criar os rótulos e de saber a personalidade que aquele vinho tinha, eu já tinha tipo um repertório de histórias na minha cabeça. Então, eu disse, não, agora eu tenho que ter um vinho que tenha a personalidade desta história aqui. Porque tem que casar a personalidade com a história que está se contando com o vinho, né? Então, por exemplo, o Dom Tomás e Vitória, ele é um vinho que tu abres e que ele evolui muito bem. Ele é colhido em safras muito boas.
Então, não deixa de ser essa questão da evolução da sucessão, né, da 9ª geração para a 10ª geração e como isso vai evoluindo. O Cova de Touro, ele conta justamente essa história da pecuária do meu trisavô, o Coronel Tomás, que foi quem formou a base da Estância do Paraíso, que hoje em dia está enterrado numa cova de touro. Certo. E em cima da cova de touro, o filho dele, o meu bisavô, o Tata. Isso lá na própria estância. Lá na própria estância. Ergueu uma capela em cima. Coronel Tomás era herói de Gumercindo Saraiva, por isso Saraiva, ele lutou na Revolução de 1893, junto com, enfim, com as tropas, né, de Joca Tavares, sob não as ordens, mas sob a ideologia de Gaspar Silveira Martins, que está enterrado aqui em Bagé, na nossa catedral. E o filho dele disse assim, poxa, um cara tão importante, que representou um momento histórico de Bagé e do Rio Grande do Sul tão relevante, que a história, né, Júlio de Castilhos apagou, não merece ser esquecido. Então vamos erguer uma capela em cima da cova de touro, para que a gente sempre recorde disso. Perfeito. Com o passar do tempo, conforme os correligionários dele foram falecendo, se criou um cemitério na volta e hoje em dia a gente tem um cemitério maragato no entorno da capela. São 2 touros, nós temos 2 caças, um corte, então é o touro / casta Syrah lutando com o touro / casta Cabernet Sauvignon. Quem cria essa identidade? Essas Vitória histórias Merso. sou eu. Vitória Merso. Eu pego que meu pai o me jornalismo contou. e o marketing aí, tá bom? Aí eu pego Com certeza, quê? por mais criativo que seja. É mais difícil, né? Mas sem o agrônomo não chega aqui também, eu tenho né? um bom designer e aí eu conto o briefing. Olha, parabéns. Assim, vai. Vitória, com toda a honestidade do mundo, parabéns, tá? É lindo a gente conhecer, né? E realmente essa história, né? E você fala com tanto orgulho, e aí eu digo, olhem onde chegaram os seus tataranetos, né? Estão aqui hoje falando dessa história maravilhosa. Vamos para mais esse rótulo. Camilo I, que justamente conta a história do primeiro vinhedo de Syrah do Brasil, que está lá na estância. Conta a história do brigadeiro Camilo Mércio, que foi herói da Guerra do Paraguai, que foi cavaleiro de Dom Pedro II, recebeu a Ordem Militar da Rosa, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Foi o primeiro aí e o último a voltar na Guerra do Paraguai, junto com o general Osório. E a gente trouxe, então, fez essa conexão da primeira vinificação, do primeiro vinhedo de Syrah do Brasil, com essa figura que foi o primeiro a se estabelecer na região da Campanha Gaúcha e da onde o Paraíso nasce, né? Então o Paraíso nasce da estância mãe da Sesmaria do brigadeiro Camilo I. Não se preocupem que hoje nós não vamos degustar todos esses rótulos, que nós temos que voltar para casa e tem que beber com moderação. Exatamente. Sempre que beber, tá? Mas com certeza nós vamos ter que fazer esse desafio aí, tá? Outra hora, com calma, lá na estância, quem sabe, aí a gente consegue tirar uma cesta depois com calma até poder, né? Esse aqui é o Dom. Só Dom. Só Dom. Esse e por que foi o Dom? O segundo rótulo, porque Dom, digamos, Dom Tomás e Vitória, o Dom era o pai. Certo. Na hora que veio a vinificação de uma safra que não era um Dom Tomás e Vitória, mas o vinho era bom. Esse é um Cabernet também, um Cabernet Sauvignon. É o mesmo vinhedo do Dom Tomás e Vitória. Certo, uma outra safra. Com características climáticas diferentes. Certo. E aqui uma imagem de uma ovelhinha, porque casa bem com uma carne de ovelha. Também, mas é porque todas as estâncias de pecuária, elas tinham uma ovinocultura para sustentar a entre-safra da pecuária. Que 3, 4 anos é muita coisa, ovelha é 1 ano. A nossa estância era uma estância ovelheira, né? Então a gente tosqueava, eram corredales duplo propósito. E então, era um charme ser pecuarista, mas o que mantinha as contas da estância era a ovinocultura. Perfeito. Então esse vinho não é do mesmo vinhedo do Dom Tomás e Vitória, mas é outra safra. Então a gente brinca com essa questão do não se leve tão a sério, às vezes você vai ter momentos espetaculares, às vezes não, mas a gente mantém a base. Que legal. Né? Olha, então, tudo tem história, hein? Tudo tem história. Olha, eu tô literalmente assim. Aqui é importante notar que todos os nossos rótulos levam a coroa de Bagé, cidade fortificada, rainha da fronteira. Aqui, ó,
Esse é um selo que a gente criou que vão em todos os nossos rótulos e materiais. Porque a gente tem o selo da campanha gaúcha, Sim. de indicação, a gente ganha Mas medalha. você coloca o Bagé ali como Mas a sede, gente é de fonte. Bagé, exatamente. Muito bem, muito bem. Vamos passar para outro aqui e a gente vai apresentando todos os produtos. Aqui, a Zena. Zena. Zena é Gênova. Esse é um Syrah. Esse é um rosé de Syrah. Gênova em dialeto ligure é Zena. Certo. E esse vinho conta, então, esse lado da história Que cor materna. linda, hein? Maravilhosa Que cor cor, linda, né? O que é justamente essa ideia, assim, o meu avô, o pai da minha mãe, ele é genovês. Ele é um homem do mar, ele tem toda essa cultura marítima, e ele veio com 30 e poucos anos, desceu no Porto de Santos para trazer máquinas da Itália para as indústrias de massas e pães em São Paulo. Um homem super cosmopolita, foi morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde a minha mãe conheceu meu pai, e em 2 gerações, um genovês se torna um gaúcho da campanha. Então, essa é a saga de Zena, essa figura mitológica, muito, né, feminina, porque a gente está falando da travessia do mar. Sim. E é isso que o vinho rosé de Syrah conta. Vitória, não é à toa que falam muito em você e não de você, tá? Que espetáculo, Isso é bom. Que espetáculo conversar com vocês, Tomás, da mesma forma, cara, olha, que legal, né? Que aula nós estamos tendo aqui hoje. E aqui tem a Gaida. Gaída. 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 Bom, Gaída é minha bisavó, eu tive o prazer de conhecer. Ela faleceu quando eu tinha 7, 8 anos de idade, então eu pude conviver bastante com ela. Dizem que eu sou muito parecida com ela, não só de figura, mas de energia também. E ela foi a primeira mulher a morar na Estância do Paraíso. A gente consegue ver ali pelos rótulos que a gente apresentou primeiro, que era uma estância de guarda de fronteira, muito masculina, com uma história feita e contada por homens. Gaída chega em Bagé no ápice da década de 20 e 30, onde tinha os movimentos Art Deco, Art Nouveau, onde o mundo estava em festa, vivendo entre guerras, e era aquela loucura, aquela loucura fashionista de músicas. A gente tem Great Gatsby, toda essa função. E ela chega vinda de São Paulo para morar na Estância do Paraíso, sendo a primeira mulher a desbravar aquela estância e reestabelecer códigos diferentes. E ela dava muitas festas na casa aqui em Bagé, no centro, e são pequenos detalhes, né? Aqui é a assinatura dela aqui Que espetáculo. no Tudo detalhe. pensado nos mínimos detalhes, hein? Tudo nos mínimos pensado. detalhes. E tu pode dizer que Fazer uma brincadeira contigo agora. Agora é uma brincadeira, tá? É só para descontrair. Tá. Vou perguntar pro Tomás. A Vitória tem toque ou não? Porque é tão detalhista, né? É detalhista. Cara, não que loucura. Não, eu tô encantado. Tô falando a verdade para você. Tô encantado. Tô encantado. Eu acho que é uma... Assim, a gente, quando vai fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Perfeito. Senão, perfeito. eu acho que nem Isso é uma começa a homenagem fazer. a todos os ancestrais, né? Tem todo um cuidado com a uva, certo? Eu utilizo uma rolha que leva 41 anos para ser feita. Se vai, não vai caprichar no rótulo e na história, né? Botar um nome que tu nem sabe o porquê. Claro. Sabem o nome de pessoas, e eu tô levando o nome, não é só dos meus antepassados, mas é da cidade E na de tua Bagé. carta, e na tua carta lá, tu explica tudo isso, cada vinho ali no site, No enfim, site, tá tudo sim, explicado. tá tudo explicado, e inclusive a Flow Films, que hoje está gravando o nosso programa. Não conheço esse pessoal, Não né? conhece esse Não pessoal. conheço, não Eles conheço. fizeram filmes maravilhosos contando a história O trabalho, por trás do rótulo. o trabalho do de cada Rodrigo e da esposa dele, eu me encantei num evento da fantástico. Apatur, né? Que foi quando a gente se conheceu, e lá nós conversamos, conheci o pai dele, os tios dele, e não conhecia o Rodrigo, né? E uma grata satisfação de poder estar trabalhando hoje. E num programa passado eu falava com a família Cantão aqui, com o Ronaldo, com o Flávio, com o Aloysio, e a gente falava sobre humildade, né? Como isso é importante na vida e no sucesso das pessoas, e muitas pessoas às vezes se perdem no meio do caminho, né? O profissionalismo do Rodrigo, da esposa dele, da Flow Filmes, é algo fantástico. Eu já vi vídeos deles aí maravilhosos, né? É um merchan também aí, viu, Rodrigo? Merchan aí. Vamos botar na conta aí depois. Mas é que vale a pena, né? É que vale a essa pena. questão do profissionalismo e do cuidado ao detalhe, eu acho que ela vai muito com esse sentido de humildade e de responsabilidade.
Porque quando tu tá lidando com histórias que vão muito além de ti, tu tens uma responsabilidade, tu tens que ser humilde o suficiente para cuidar os detalhes e estar atento, Vitória. para honrar aquilo que está sendo Vitória. entregue ao consumidor. Perfeito. Isso é conceito, né? Conceito, entender conceito. E a né? pessoa que está comprando, ela vai escolher um vinho na prateleira e aquele é um momento dela, da família dela. Ela merece ter este presente, né? Perfeito. Então, que seja uma experiência e não apenas um valor desembolsado. Com certeza. Deixa eu te alcançar aqui. Sim. Agora dá uma pausa. Ah, tu tens aí? Tá. Dá uma pausa aí, Vitória, pro Tomás falar e tu degustar uma carnezinha pois agora. Vou dar uma brecha para ela. Complementando o que a Vitória estava comentando, eu acho que isso também, esse cuidado e essa humildade, e tudo isso que a gente está comentando aqui, da qualidade dos vinhos, do potencial da região, uma coisa que a gente acaba passando despercebido, porque a gente é daqui e vê todo dia, basicamente, que é o bioma pampa que a gente está inserido. Isso é fundamental, porque isso te traz o terroir da carne, isso te traz o terroir do vinho. Que casamento, né? Aqui Perfeito. essa carne aqui com vinho. Isso te perfeito. traz um terroir, vamos dizer assim, cultural, da pessoa a cavalo, do gaúcho a cavalo, da pessoa de boina, de bombacha, e que pode estar se perdendo por diversas pressões econômicas. Mas por isso que a gente faz parte da Aliança do Pastiçal. Porque a gente tem a preocupação de preservar e entender que aquilo tem que ser... A gente tem que entregar melhor do que a gente encontrou, no mínimo. E a Aliança do Pastiçal, que é uma iniciativa de preservação de produtores rurais, então é uma produção sustentável, junto com uma ONG. E em diversos países, hoje em dia nós somos em 4 países, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, cada um com um bioma um pouco mais específico, principalmente o Paraguai, que é um pouquinho mais diferente, mas o Brasil e o Uruguai muito parecidos, e a Argentina, dependendo da zona, um pouco diferente. Então, tudo isso aí é extremamente importante. Tu entender onde tu está inserido e trabalhar com a potencialidade do que o ambiente te dá, e não transformar o ambiente. Porque transformar o ambiente é caríssimo e insustentável ao longo do tempo. Claro. Então, a gente cria Braford na parte de pecuária. Não é porque a gente gosta, mas principalmente... Que é um gado muito bonito, né? Além de ser um gado muito bonito, mas principalmente é um gado rústico, que tem um pouco de sangue zebu ou brahma, enfim, que dá rusticidade para o ambiente onde a gente está inserido. Poderia ser Hereford, poderia ser Angus, mas não andaria tão bem quanto um Braford. Então, entender esses conceitos é a base para tu ter uma sustentabilidade de longo prazo no teu negócio. Obviamente, depois tem gestão, conhecimento de vender, de transformar o que é commodity para o que não é commodity, de marca, todo um conceito que é trabalhoso também. Mas essa base ela é fundamental nesse conceito. Perfeito. Eu fiz aquela brincadeira, Vitória, do toque, brincando com o Tomás, contigo, né? E falando que tu era muito mandona com o irmão mais novo. Eu sou mais mandona do que eu tenho toque. Porque na realidade, não, eu brinco porque eu tenho um toquezinho, viu? Eu tenho um toquezinho, por isso que eu brinco. Mas é um perfeccionismo, às vezes, que aquilo que a gente faz quer fazer bem feito. Né? Então, assim, a gente busca, são detalhes, parece bobagem às vezes para muitas pessoas, mas eu fiquei encantado. Eu acho que né? Eu vou pro site, eu vou depois da entrevista aqui. Calma que o site agora tá entrando no ar, site novinho. Ah, então. Vou te mandar em primeira mão, mas vai no Instagram. Não, é que eu quero ler um pouco mais, né? Porque quando a gente tá entrevistando, passa algumas coisas, eu quero ver o programa depois e tudo mais. YouTube. Agora, hoje eu vejo assim, tem um cara que é teu fã, que é o Marcos Pintos, né? E tu sabe disso, é teu amigo. E ele fala com tanta, ele fala com tanta propriedade quando fala na Vitória. E agora eu estou entendendo por quê, né? Porque a Vitória, ela realmente, ela conquista, né? Contando a história, porque na vida não é só aquilo que a gente faz. Eu acho que a gente é muito mais do que aquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que se envolver com o todo, né, para que a gente possa atingir exatamente e fazer o que gosta. Então vocês os dois têm brilhos nos olhos quando falam, contam a história da família, contam o sucesso de vocês nas produções. E eu vou te fazer uma pergunta agora que é relacionada ao comércio dos vinhos, né? O teu vinho hoje, a gente falou que não é quantidade e sim é qualidade,
né? Você está trabalhando aí em vários estados brasileiros. Hoje, qual é o teu centro ali, o local de maior comércio desses produtos aqui que você acabou de nos apresentar? A gente foi muito bem recebido por Bagé. E eu tenho, assim, isso para mim é de um valor extremo. Eu falo isso com imensa felicidade. A gente tem vários pontos de venda na cidade. E as pessoas compram o vinho e chegam para mim dizendo: ai, tomei teu vinho. Ai, eu fui conhecer os pais da minha namorada, levei um vinho teu. Várias histórias que chegam até mim. E isso me emociona, porque eu digo assim, nossa, a gente faz com carinho, mas as pessoas estão percebendo esse carinho e estão levando para momentos especiais. Sim, vocês já pararam para pensar que uma garrafa de vinho dessas pode ter sido um pedido de casamento? Né? Pode ter sido um brinde do nascimento de um filho? Né? Então, é algo muito mais amplo do que se pode imaginar. Né? A gente consegue pensar. Isso o vinho permite fazer. Fala nisso, vocês estão casados ou não? Não é casado? Noivo. Nem tu? Não. Também não? Noivo. Tá faltando? Não, então tá noivo, tá a caminho, não, né? Eu tô solteira. Muito bem, olha aí, olha pros gaúchos aí, ó. Né? E para o Brasil inteiro, tá? Que legal, assim, por que eu falo isso? Porque tem festa pela frente aí, né? E aí tem comemoração com esses vinhos aí também. Não se esqueçam de mim, tá? Nessas comemorações aí. Pessoal, assim, foi um grande prazer conversar com vocês, né? E aí você falava, então, do comércio, né? Você falava muito em São Paulo, né? São Paulo é um mercado que abraçou muito, né? Abraçou muito, a gente está entrando muito bem em São Paulo. Porto Alegre, região ali, o gaúcho, ele é muito exigente no que ele consome. O Rio Grande do Sul, ele é mais trabalhoso para se entrar, porém, quando se entra e se é aceito, é uma coisa mais estável. Mas a gente tem aí, o que, 40% São Paulo e o restante Rio Grande do Sul. E alguns outros países. Minas Gerais. Outros países. Minas Gerais, a gente entra muito bem, o mineiro gosta muito do nosso vinho, que vem bom. Muito para cá conhecer a estância. Isso é que eu ia fazer essa última pergunta, né? A Estância Paraíso, ela é aberta à visitação? Sim. Como é que está essa questão hoje? É dia, não tem pernoite, é dia. É dias. Né? É uma visitação dia. São as experiências de degustação, a gente leva para conhecer a Cova de Touro, a capela, o vinhedo, da onde saem as uvas. Certo. O trabalho, tem um tour pela estância. Tem um tour. O trabalho de pecuária não para, ou seja, se estiver sendo feito IATF ou qualquer tipo de manejo de gado, o turista vai poder ver. Sextas e sábados, das 13 às 18, sempre com reservas, porque como é um local em que a gente se envolve muito... Sim, com a propriedade como um todo. Até para a gente poder receber bem as pessoas, claro. A gente trabalha com reservas. Aí tem almoço, tem tudo oferecido. Eventualmente, uma vez por mês, a cada um mês e meio, a gente organiza almoços e vai mudando o cardápio. Às vezes é almoço de distância, espinhaço, carreteiro, às vezes é assado. Que coisa boa. Às vezes é gastronomia portuguesa. Então, bacalhau. Que coisa boa, hein? Vai mudando. Bom, esses vinhos aqui, você falou em bacalhau, né? Algum deles casa especificamente aí com a bacalhoada, esses mais... Sim, olha, Dom Tomás Vitória vai muito bem com bacalhau. Camilo iria muito bem com bacalhau, porque tu sabe que bacalhau se toma com vinho tinto, né? Bacalhau não se toma. Não é vinho branco. Não. Né? Ao contrário do peixe normal, né? Que é aconselhado vinho branco. Do peixe normal. Então, eu iria até no Dom Tomás Vitória para harmonizar com o bacalhau. Seria a minha sugestão. Meninos, deixa eu fazer uma última pergunta. Como é que vocês escolhem que vinho tomar? Por exemplo, vai depender muito do dia, vai depender da ocasião. E qual é o carro-chefe de vocês hoje da vinícola, que eu não perguntei, né? É uma última pergunta aqui antes de eu dar um tchau, por enquanto, para vocês, porque a gente vai ter muito para falar aí, né? Vamos torcer para que esse negócio cresça, porque tu tens outras ideias aí. Não sei se tu quer abrir ou não. Fica a teu critério. Se quiser abrir, abre. Se não quiser, deixa para uma próxima oportunidade. Fica a teu critério. Não, então esperem novos negócios, novos produtos. Serei, então, em outras oportunidades, irei trazer esses novos produtos. Opa, tá marcado já, e aí então. a gente marca e vai fazendo aí. É pra em seguidinha? Como é que está? Já tá? Em seguidinha, agora 2024. Muito bem, olha aí, ó. Então a gente vai... Então, em termos de carro-chefe da vinícola... É o Camilo, certo. Primeiro, o Cova de Touro. Esses são os dois, né, Vitória? Na verdade, quando a gente fala em carro-chefe, é muito difícil, porque todos eles vendem muito bem, né? Vendem bem, né? O pessoal que é do marketing sabe que tem aquele gráfico, né? Sim, a vaca leiteira que
paga outras contas, mas tu tem o abacaxi. Tem a né? curva. Claro. Graças a Deus, os nossos rótulos com maior valor agregado são também os que vendem mais. Mas a gente vende todos eles acima da média. Tá, tenho duas perguntas, eu não consigo terminar a entrevista, mas tenho duas perguntas que voltou aqui. Tá? A primeira delas, vamos tentar rapidão, assim, bate e volta, tá? A primeira delas, um fato inusitado durante toda essa trajetória com relação à questão da vinícola. Não sei se tu tens um, se o Tomás tem outro, fique à vontade. Eu tenho um fato que a gente recebeu um enólogo francês super conceituado, Pascal Marty. Ele é tão conceituado que ele está por trás de 3 grandes vinhos ícones do mundo. O Opus One, da Califórnia, o Alma Viva, do Chile, e o Chateau Mouton de Rothschild, em Bordeaux. Olha a pronúncia, né? Ele, Aí a infância dela aí já, viu? ele faz rótulos que custam, assim, mínimo 3 mil reais cada rótulo. E aí eu recebi uma ligação dizendo, não, o pessoal tá aqui na porteira, abre a porteira, não sei o quê. Fui lá abrir, fui no vinhedo. E eu vi que ele falava espanhol, mas um espanhol meio estranho, assim. Eu falei, tipo, esse cara é francês. Aí fiquei com aquela desconfiança, né? A gente chegou no vinhedo, o pai tava trabalhando com a roupa de trabalho, e aí ele tava, vou contar, né? Ele tava com a bombacha rasgada, manchada, não sei o quê. Tradicional gauchão trabalhando. Tradicional gauchão trabalhando. E eu dizia pra ele, né? Pai, tu tem que te vestir assim pra ir pro vinhedo. Ele, mas Vitória, eu vou manchar porque isso, porque aquilo, porque eu vou podar isso, vou podar aquilo, mas se é roupa de trabalho, não sei o quê. Para com essas frescuras. Aí chegou o senhor, né? E ele começou a caminhar pelo vinhedo, começou a falar em espanhol com o pai, e eu peguei meu celular e disse assim, deixa eu ver se é quem eu estou pensando. Joguei no Google e eu, meu Deus, este cara está aqui, pelo amor de Deus, o que eu faço? E eu não conseguia falar pro pai, né? Porque o pai tava lá, Conversando com ele. E o cara dizia o seguinte, não, mas tu tem que desfolhar. Não vou desfolhar, porque senão pega muito sol, vai queimar as uvas, não vou fazer isso, não sei o que. E aí eles tiveram ali um entreveiro, do entreveiro, saíram, então tá bem, então vou comprar a tua uva Syrah. E eu pensei, que saco, porque eu queria vinificar o Syrah pra fazer o Camilo I, né? Sim. Putz, que saco, esse cara vai levar minha uva, né? Não acredito nisso. Aí tá, o cara foi embora, e aí eu cheguei pro pai e disse assim, pai, tu sabe quem era esse cara com quem tu tava conversando? E ele, não sei, algum enólogo aí da Serra que veio comprar as uvas. Eu falei, não, pai. Esse cara faz os 3 vinhos super caros, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Aí eu baixei várias matérias pra mostrar pra ele no Google. Ele, eu não acredito que eu teimei com o cara, que eu não ia fazer isso, não ia fazer aquilo, que no meu vinhedo mandava eu. Meu Deus do céu, e o cara era o bambambam do negócio. E o cara era o bambambam. O cara voltou todos os anos, até que o meu pai disse... Ele voltou depois, acabou voltando ainda. Pô, então ele foi tentou bom. 2 vezes ainda comprar as nossas uvas, mas na segunda vez o meu pai disse assim, Vitória, eu acho que tu tem razão, porque se esse cara quis comprar a Syrah, de repente a gente tem que começar a vinificar. E eu, sim, O cara foi a centelha que precisava para sair o vinho. Foi a centelha, porque eu já tava anos falando que a gente tinha que vinificar. Aí no outro ano ele voltou, meu pai disse que não, no outro ano ele voltou, meu pai disse que não, aí ele desistiu. Muito bem. Uma pergunta que nunca alguém tenha feito para ti e que tu gostaria que fizessem, não é mérito meu, apenas eu vou repetir a pergunta que tu vais dizer que tu gostaria nas tuas entrevistas que tu concedesse, em palestras que tu já realizasse, da mesma forma também, Tomás, eu não sei se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de ter falado e que alguém nunca perguntou, ou ninguém perguntou até o presente momento. Que vocês consideram que seja interessante, um passo importante, né? Pode ter um tempinho aí, enquanto tu pensa, né? Eu tomo um golinho do vinho aqui. Eu tenho Normalmente a gente sempre conta os fatos positivos quando vai dar uma palestra, mas tem os problemas. Claro. E a gente na agronomia, principalmente, tanto na agricultura quanto Então deixa eu te perguntar, quais foram os principais problemas enfrentados na tua área lá no vinhedo? Contar, às vezes, as perdidas. A gente perde também, né? Claro. E tudo são flores, como dizem. Né? Com certeza. Eu acho que ter a ciência que vão... Nesse caso, nem tudo são uvas, né? Nem tudo são uvas. Eu acho que é ter a ciência que vai acontecer isso. Vão ter problemas, ainda mais uma propriedade, uma empresa que é familiar, onde nós
os pais e os filhos são sócios, vão ter seus momentos de maior calma, maior tempestade, mas eles passam. E a constância é a que fica, né? O tempo que permite que a coisa evolua. Então, Persistência. A persistência. É outra frasezinha que eu gosto de dizer, persistir então, até alcançar o êxito. Como se fosse tudo muito fácil, a gente está aqui, dá risada, coisa, mas óbvio que tiveram momentos difíceis, momentos de ideias opostas, mas que eu acho que com a maturidade que o tempo vai dando e encarar aquilo como um negócio, eu acho que vai facilitando. Então, eu acho que isso é uma pergunta que nunca fazem, porque parece que tudo sempre... Claro, é tudo uma maravilha. Tudo uma claro, maravilha, não tem problemas. Às vezes vai passar, óbvio, por momentos bons, momentos ruins, mas que quando vêm os bons, não esqueçam que vão vir os ruins, e quando vêm os ruins também não esqueçam que os bons vão vir também. Muito bem. Até que vai chegar num equilíbrio que vai ser... Agora eu vou te... E a coisa vai andar tranquila. Claro, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que o teu sogro tenha vontade de fazer e ainda não fez. 2024 vai casar ou não? Espero que sim. Ah, então tá bom, então tá bom. Bom, Vitória, e aí, pensou nesse momento aí que o Tomás estava falando? Pensei, é um pouco relacionado com o que ele falou, mas eu acho que de uma maneira um pouco diferente, talvez um pouco mais pessoal no caso, porque, claro, para mim talvez as pessoas olhem e encarem assim, é muito fácil, entre aspas, né? E aí, só que a gente esquece que a gente está em uma... Eu acho que tem a ver como é ser mulher no meio de uma história tão masculina, né? E como que isso mexe também com o fato de que a gente tem que se impor. Então, como é ser mulher no meio de um produto, né, de um subproduto que tem muito a ver com a mão do homem, né? E você falava um pouquinho da sua trajetória profissional nesse sentido, né? Mas como mulher, né? Como é que a Vitória se enxerga inserida nesse contexto? Você sabe qual é a porcentagem de mulheres que lideram alguma empresa da indústria do vinho fino no Brasil? Não tenho noção. Isso, eu fiz agora na minha pesquisa de mestrado, eu fiz essa pergunta, 10%. Apenas 10%. Apenas 10%. É pouco, hein? 90% do setor do vinho fino, da indústria do vinho fino no Brasil é liderada por homens, tá? Já tá numa outra geração, já tá na geração dos 40 anos, tá? Não é mais o nono, o avô, enfim. Sim. Mas é extremamente desafiador, até porque tu tem que jogar essa coisa de ter, entre aspas, posturas talvez um pouco mais masculinas, porque tu tá à frente de um negócio, ao mesmo tempo em que o mundo ao redor te cobra uma feminilidade que às vezes está muito relacionada com uma submissão, um ficar quieto, um deixe-se conduzir, né? Mas as mulheres líderes, elas precisam se impor, ideia mais né? de calma, talvez, Sim. né? E quando a pessoa está num papel de liderança, mesmo que informal, esse tipo de personalidade não consegue, né? Porque vão ter batalhas que a pessoa vai ter que tentar se impor. Então, eu acho que isso Mas é uma pelo coisa teu perfil, pelo que a gente gente conversou agora um pouco, pelo que eu pude observar, né, o teu perfil, ele se sobressai a tudo isso com certeza, né? Eu acho que tu és uma líder nata desde o tempo que tu pedia os livros de historinha mas acho lá, que é por isso né? que as pessoas não perguntam. E aí isso deixa de abrir portas, talvez, para outras pessoas que estejam numa situação que... mas pode então gerar dúvida, né? Pode gerar dúvida e a pessoa... Porque... Tá, então eu vou te fazer uma outra pergunta em cima disso aqui, para finalizar agora sim de vez, tá? Essa pergunta, tu acredita que a forma, o teu perfil hoje, a tua preocupação com o empreendedorismo, né, a tua visão de futuro da empresa, da criação de novos produtos dentro da empresa, isso atrapalha um pouco a tua vida sentimental? Ou seja, daqui a pouco a atenção que tu deveria dar a um namorado, futuramente um noivo, um marido, enfim, tu acredita que isso possa estar atrapalhando? E se tu te sente bem, mesmo estando sozinha, para a realização dos teus sonhos? Sim, porque o importante é a pessoa estar bem, eu né? sou uma pessoa muito confortável na pele em que eu habito, e isso eu não tenho dúvidas. Eu Certo. atingi o que eu devo ser. Se faz bem ou se faz mal, não sei. A pessoa realmente precisa ter uma personalidade, uma determinada coragem para poder entender Caminhar a minha junto. personalidade. Caminhar junto. Mas é uma questão de parceria. Eu entendo que
isso daí acontece, né? Sim, eu naturalmente. Acho que, naturalmente. Acho que é uma coisa que tem que fluir e não ser determinada. Eu sou uma pessoa que construí o meu negócio com base nas situações difíceis e nos fracassos da vida. Então, eu não vejo fracasso como um inimigo, eu vejo como uma coisa aliada. Então, porque ainda não chegou... Aliado porque é um passo para você rumar ao sucesso, né? Exatamente. Tudo tem o seu tempo. Exatamente. Tudo tem o seu tempo, né? E tudo tem propósito também, né? Jovens, foi um prazer recebê-los aqui, né? Olha, parabéns mesmo, né? Eu não conhecia ainda, conhecia de nome. Manda um beijão para tua mãe, né? A tua mãe é uma pessoa formidável, simpática, alegre, muito comunicativa, né? Talvez ela que seja mais até jornalista se brincar, né, com essa questão, né? Porque tu és uma empreendedora. Claro que o jornalismo auxilia, conforme tu acabou de mencionar, mas a tua visão é totalmente de empreendedorismo e serás e já terás muito mais sucesso que tem, junto com a parceria com o irmão, que isso é fundamental. Sigam com esse pensamento, né? Porque isso aí é futuro, é solidez. Tá pensando em casar? Casa, constitui a tua família, mas siga sempre com essa base familiar, que isso é muito importante para o sucesso na vida, não só nos negócios, né? Entendo. Primeiro sucesso na vida, para depois sucesso nos negócios, né? Então isso aí que é fundamental. Viria até conselheiro aqui no programa agora no final. Essa parceria aqui não dá para terminar, porque senão fica muito pesado, sabe? Em Com todos certeza, os aspectos, com certeza. não só de trabalho. É que eu vibro com isso, vibro com isso quando eu vejo essa essência permear, né, o sucesso de uma empresa. A gente já viu vários vibra com exemplos, enfim, que... Dentro da própria família, lá né? dentro, exato. E que a gente tem que tentar fazer diferente. Senão... Muito bem. Grande abraço, Vitória, sucesso, até a próxima. Agora tem retorno depois com os novos produtos aí. Pessoal, que privilégio de eu conversar hoje com essas duas pessoas. Eu vou terminar aqui com esse cálicezinho de vinho. Eu quero fazer um brinde com vocês. Tem um pouquinho ainda aí? Tem. Porque não é a quantidade, é qualidade, né? Então na taça não precisa muito, apenas a qualidade aqui para a gente brindar o sucesso de vocês, se Deus quiser, o sucesso do Conversa e Sabor, o sucesso do Rodrigo, o sucesso do Rômulo, o sucesso do Hugo Pegas, de toda a nossa equipe aqui, tá? Muito sucesso para todos nós aí. Saúde. Sucesso para vocês aí, Rodrigão. O Rodrigo tá ali atrás das câmeras. Tu és um cara maravilhoso aí, Rodrigo. Flow Filmes, para quem não conhece, vá lá. Entre lá, busque informações que vale muito a pena. Pessoal, terminando aqui mais um programa Conversa e Sabor. Muito obrigado pelo carinho de vocês que assistiram a gente. Cada dia que passa eu estou mais feliz em conversar com essas pessoas, ouvir histórias, contar um pouco das minhas experiências para eles, torcer pelo sucesso dos outros, que o nosso sucesso ele vem quando a gente torce pelo sucesso dos outros também. Então a todos vocês aí, muito obrigado. Se inscrevam no canal, dê o seu like aí, compartilhe os vídeos. Quanto mais visualizações para nós é melhor. E a gente busca trabalhar, trazer conteúdos legais para auxiliar na construção ou até mesmo vocês que passam também por situações como essas, se identificarem com pessoas como os que a gente traz aqui no programa. Então, muito obrigado pelo carinho. Obrigado ASM, Grupo ASM 71 anos, qualidade começa com A. Sicredi Liberdade. Se você ainda não conhece o sistema cooperativo, vá em uma das agências do Sicredi Liberdade e conheça tudo aquilo que está na sua mão, muitas vezes sem você saber, inclusive com participação de lucros aos finais do ano. Vale muito a pena esse tipo de negócio, pode ser um up aí no seu negócio. Vá lá, conheça o Sicredi Liberdade, tá bom? Também conosco a Flow Filmes, que dispensa comentários, já falamos várias vezes aqui, né? Também conosco a Argos Investimentos Rurais, né? Uma empresa fantástica também, proporcionando ótimos negócios para você prosperar na sua vida e também indiscutivelmente. Ponto da Carne, nosso parceiro que forneceu mais uma vez um programa aqui, carne espetacular. Se você não conhece o Ponto da Carne, entre nas redes aí também, vá lá no local e adquira produtos lá especiais, muitos produtos só a Ponto da Carne traz aqui para a nossa região, tá certo? Então não deixe de passar lá. E é claro que a Sobreiro também, vinhos e regalos, é nosso parceiro aqui. Hoje nós não degustamos neste programa nenhuma bebida lá da Sobreiro, porque a Vitória e o Tomás nos trouxeram esta beldade aqui que nós acabamos de degustar, né? Um dos vinhos, um dos rótulos de lá da Estância Paraíso Vinícola Boutique. Até o próximo programa. Se inscreva no canal. Valeu, tchau.